E aí? Agora deu. Tá me vendo? Tô te vendo. Milagre, né? Que bom. E aí? Que estranho isso, né, cara? Você tá me vendo? Tô, tudo tranquilo. É muito louco, é muito louco. Se você apareceu pra mim Tava, aqui hoje. tava recusando pra mim, cara. Cara, eu não tô vendo nada aqui, eu só tô vendo você. Não tô vendo nem os nomes em cima, nada. Não, tudo bem, mas você tá me Tô te vendo, tá vendo. me ouvindo, tá ótimo. Sabe o ao vivo que fica em cima e tal? Tá tudo limpo. Muito louco, né? É Está muito bem. louco. Tô vendo aí, mano, a sua cara aí. Treino? Minha cara de bolacha. Sua cara aí ralada, amassada, isso aí é treino, é? Olha aqui, ó. Aqui. Tá com jeito de treino aí. Tá treinando levinho, né? Ah, cara, ontem eu tomei uma cotovelada de um faixa azul. Cotovelada, eu pensei que isso aí é arranhão, raspão. Não, cotovelada. Mas foi sem querer. Ossos do ofício. Eu levei uma no olho. Bem, bem aqui, né? Inchou, cara. Ficou desse tamanho assim, ficou olho roxo. Um negocinho besta uma vez, parece que eu tinha brigado, saído na porrada, mas foi só o cotoveladinho. Faixa azul estabanado. Ele não é muito estabanado, mas não gosta de ceder nada, né? Então, e muito forte também, né? Ele faz levantamento olímpico, essas coisas. Eu vou por aqui porque teu som tá falhando e tá muito baixo. Eu vou pôr aqui que o fone melhora. Aí, melhorou. Mas é isso. Tomou uma cotovelada, faz parte. Segue o jogo. Segue. O negócio tá uma gritaria aqui do caramba. E aí, Arthur, e os treinos? Aí. Tudo bem, graças a Deus, mantendo a consistência, respeitando os meus limites. Ontem eu fiz um pouco mais, quando acabou o treino, o horário da aula. Então eu fiquei mais um pouquinho, porque ia começar uma aula de sem kimono. E tem uma meia hora ali de uma aula para outra, seria a última aula, era de sem kimono. Na verdade, nem era aula sem kimono, era um treino, né? E eu aproveitei essa meia hora que estava vazio o tatame, eu treinei com mais duas pessoas, assim. Só treino mesmo, não teve nenhum tipo de troca de posição, enfim, de estudo, né? Você falou lá que esse horário que você treina é junto, né? Desde a branca até a preta. É, é homem, mulher, tem um garoto, né, vamos colocar assim, 12 anos que está treinando conosco. A gente vai se adaptando, né, para deixar o, o espaço o mais democrático possível e o mais colaborativo possível, né? Então aí no caso tem que diminuir um pouco a competitividade e colocar uma situação de colaboração, né? Porque se você colocar um mindset de competição numa aula dessa, não vai dar certo. É. Eu acho não, tenho certeza que tem que separar. No entanto, é muito fácil separar no papel, num plano de aula ou numa grade de horários, né? Só que às vezes você só pode ir às 4 horas da tarde, né, cara? E paciência. Entrou, treinou. É uma posição é para todos, desde o branco até o preta. Então, mesmo aquele preta ou marrom que já acha chato fazer aquilo, fica a critério. Eu faço porque eu gosto. E eu fico refinando o meu ajuste. Você pode me ensinar uma Kimura agora. Eu vou fazer de novo ela até tentar a perfeição e
com as suas dicas, com a sua visão. Eu percebo isso, é até interessante você falar, algumas pessoas graduadas, elas já começam a ficar preguiçosas em aprender o conceito básico. Mas se você analisar, o conceito básico é o mais importante, porque é a base para abrir tudo. E se você não fica lapidando o básico, na minha opinião, você vai criando uma deficiência, né, no seu jiu-jitsu. Assim. O posicionamento básico, os golpes mais básicos que você aprende na primeira aula. Qual a diferença de um golpe que um faixa preta vai reaprender, no caso, e um faixa branca? É que o faixa preta vai fazer com um ajuste, uma precisão e uma visão muito mais refinada, né? Sim. Hoje, Então, assim, o seu armlock, ele é muito mais refinado do que era quando era faixa branca, né? então prioriza o básico do básico, né? Porque o que acontece? Meu professor já colocou algumas posições mais complexas e aí começou a gerar muita dificuldade, principalmente para iniciante. Consequentemente, começou a ter alguns, vamos dizer assim, alguns pequenos problemas na aula, né? Porque como é que você vai passar uma posição que um faixa roxa vai executar com tranquilidade, mas a maioria que está ali é faixa branca? Eu sei que parece fácil colocar todo mundo na mesma situação, mas na hora que desenrola a aula é bem difícil. Você é professor, você sabe, né? Às vezes a pessoa que está de fora, um pai que vai assistir, ele acha que está tudo certo ali. Não, não está. Pelo contrário. Estamos tentando fazer com que aquilo fique o mais harmônico possível. Por exemplo, ontem o meu professor me pediu para ajudar uma menina, né, uma mulher, que estava na quarta aula. Na quarta aula. Então, foi um desafio para mim. Tem o lado bom, porque você vai exercitando o pouco que você sabe, que é o meu caso. Igual você fala, que você está ensinando, você está reaprendendo, né? E de uma outra visão, porque você fala, nossa, eu fazia assim, deixa eu já fazer o correto aqui, né? Já vamos passar o melhor para ela aqui. E é isso, e ela nem fez o sparring, né? Não fez o. Eu falei para ela, olha, cedo ou tarde você vai passar por essa situação. Se você não estiver pronta ainda, que é perfeitamente normal, você não precisa passar por isso. Mas, igual o nosso mestre fala, cedo ou tarde você vai precisar ir para o confronto para você aprender o jiu-jitsu, né? Sim, exatamente. Você fazer uma posição ali, fazendo posição, né? O seu adversário deixando ali é uma coisa. Agora, de você fazendo na guerra ali é completamente diferente. É só o sparring que Sabe o que eu vai tenho te moldar. observado? Exatamente. O que eu tenho observado é que algumas academias estão fazendo treinos mais inteligentes, exatamente o que você falou. Por exemplo, eu uso o seu corpo de forma estática para eu ter o mínimo de entendimento do que eu vou fazer. Aí algumas academias deixam, depois de um tempo, que você comece a complicar a minha situação e não fique tão estático. E o último estágio é o confronto, onde você não vai deixar eu fazer nada. Só que eu preciso ter a técnica na cabeça, pelo menos. Treinei Não, isso. não que eu vá conseguir, mas enfim. Eu tô treinando isso aí já há alguns anos, né? Inclusive essa semana que passou foi. Eu começo eu começo por cima, na meia. O meu negócio é passar e pegar. E o de baixo, ou tem que raspar ou colocar na guarda. É um minuto, Arthur. Um minuto. 100% para morte. 5 de um minuto. Descansa um minuto e um minuto. Um minuto. Cara, é um treino assim. Faço vários assim, né? Específico. É um treino que é o que você falou. É o que eu penso assim, inteligente. Da mesma forma, a preparação física, né? Para o jiu-jitsu. Treino inteligente. Eu sinto que para mim ficou, não que seja fácil, mas mais fácil buscar um triângulo e buscar um armlock e buscar uma raspagem devido aos exercícios que eu faço, o treino que eu faço, que não é um simples treino de musculação, né?
O pessoal pensa, galera, eu vou fazer musculação que eu vou melhorar. Melhora, vai te fortalecer o corpo um pouquinho, mas não vai resolver 100% a parada no tatame ali. Você vai sentir falta. Não que às vezes eu não sinta, é lógico, fadiga muscular, cansaço bate. Mas a fluidez dos movimentos, a preparação física em si, ela fica mais fácil do que era, né, antigamente. Olha que são quase 20 anos, cara, estudando isso aí. É muito mais fácil eu subir num triângulo, pegar no armlock, porque eu faço um movimento específico, né? É muito mais fácil. Quem dera, né, quando a gente começou a saber disso. Foi aquilo que nós conversamos na última live, que eu tenho observado, fazer uma comparação com a musculação. Se você nunca fez treinamento de força e você já procura um personal trainer e você tem essas condições financeiras para contratar um bom profissional, você já vai começar de um jeito diferente. Porque um bom profissional já vai auxiliar principalmente na técnica. Principalmente. Se você vai para uma academia de jiu-jitsu, uma escola, onde existe uma metodologia principalmente para o iniciante, você vai evoluir mais rápido do que as pessoas que treinavam antigamente. Não estou comparando que eu vou ser um campeão mundial, eu vou finalizar tudo, não é nada disso que eu estou falando. Você vai ter um processo evolutivo de entendimento do jiu-jitsu, porque é uma metodologia inovadora e mais eficiente. Por quê? Foi tentativa e erro de várias pessoas ao longo dessa jornada. Antigamente, o mestre Hélio Gracie preconizava aulas individuais apenas de defesa pessoal. Quando colocaram aulas coletivas, que parece que foi o Carson Gracie, que foi um dos pioneiros a colocar todo mundo na mesma sala ou no mesmo tatame, que gerou já uma seleção natural, né? Muitos já iam embora porque não aguentavam e os com maior aptidão física ficavam. Hoje não dá para fazer assim. Você pode e deve ter aulas coletivas. No entanto, tem que tomar cuidado e tem que ter uma sensibilidade, porque cada pessoa é de um jeito. O correto é separar as turmas. Agora, o difícil é aquilo que eu falei no começo da live. E se eu quiser chegar às 4 horas para treinar? É o único horário que eu tenho. Mas o seu treino, a sua aula é só às 8 da noite porque você é iniciante. Tá, mas eu só posso às 4, então eu não posso fazer jiu-jitsu. Você entendeu o dilema que as escolas passam? Por exemplo, você é professor, você está com um grupo, chega um aluno que está no primeiro dia e você está com um aluno aí que está 4 anos treinando com você todo dia. O que você vai passar para que o de 4 anos faça e saia feliz, e o do primeiro dia faça e saia feliz na mesma aula? Você viu a dificuldade que é? É difícil. É aquilo que eu te perguntei, É difícil. prioriza mais iniciantes? Depende da turma, você tem que ver o que você tem, né? Se você tem lá 8 iniciantes e 2 graduados, não que você não vá dar atenção, mas você tem que priorizar ali os iniciantes, para eles chegarem no nível lá dos graduados, né? E aí os 2 graduados você faz o quê, né? É muito difícil. Ale, É difícil. e vamos, assim, convenhamos, né? Pelo pouco que eu sei, a luta hoje se tornou predominantemente comercial. Então, o que sustenta uma escola de jiu-jitsu, uma academia de jiu-jitsu, são treinos comerciais. Você pode ter um treino de competição? Pode. No entanto, a maioria das aulas tem que ser para um público que busca apenas saúde e qualidade de vida e defesa pessoal. Agora, o que acontece, né? A grande maioria que vai encher a sua escola são de iniciantes. Porque tem muitas pessoas que vão graduando e vão abrindo academia, vai dando aula em algum lugar,
Tem uns que se julgam estrelas, não querem mais pagar a academia. Você sabe como funciona. Então, por exemplo, eu sou um faixa marrom, só que o meu espírito é de um faixa branca. Eu chego no tatame como se fosse o meu primeiro dia. Pago a academia igual o aluno que está lá no primeiro dia. Faço a posição que o meu professor quiser me passar. Seja ela básica ou avançada, e vou tentar fazer. E vou refrescando a minha memória, se for uma posição que eu já conheço. E vou fazendo porque eu gosto, aquilo que eu falei, eu amo estar ali. Agora, a maioria das pessoas que sustentam uma academia de artes marciais são os iniciantes. Só que a galera meio que não entende que o iniciante, ele não sabe. Então você tem que ter paciência. Então, às vezes, você que é professor, mesmo sendo paciente, você pede para um iniciante treinar com um cara que é faixa azul, quase roxa. Ele vai lá, começa a ficar impaciente com aquele iniciante. Dependendo do iniciante, ele fala: ah, isso não é para mim. Ele vai embora. Comercialmente, isso não é bom, no meu ponto de vista, tá? O que eu estou querendo dizer, a massa de gente, né, a sustentabilidade ali, a base da academia da escola é o iniciante. Sim, com certeza. Se não for os iniciantes, não sustenta. Puta, Ou eu você, por posso. exemplo, quantas faixas pretas frequentam a sua aula? Sim. Posso te dizer Até que, porque, que sabe, as academias que eu fui lá com os meus amigos, a maioria, 100%, cara, é exatamente isso, é os iniciantes. Tem lá os graduados, mas o iniciante é o maior número, faixa branca e azul, que na minha opinião, onde tem que dar mais atenção desde quando eu entrei, desde quando eu era faixa branca, que se você não moldar, não ensinar ali os iniciantes, os graduados é o que você falou, vai chegar na preta e vai seguir seu caminho. E cadê seus alunos? E você tem que dar mais atenção para os iniciantes, porque eles não sabem nada. Eu fui em algumas aulas que tinha, puta, sei lá, uns quase 10 faixa branca, um, dois azul, e tinha mais dois roxa, um marrom, e o professor só dava atenção para os roxos e marrom. Fala, pô, mas é a gente que não sabe fazer um armlock, por exemplo. Os roxos e marrom sabem fazer isso aí, cara, né? Com perfeição quase. A gente não sabe nem o que faz. Se o cara mexe um dedo, você já não sabe o que fazer. E algumas aulas era assim, cara, só atenção para eles. E eu tenho essa opinião. Né? Até um parceiro de treino na época falou, mas quando você chegar lá, na marrom tal, você vai mudar. Você vai mudar de ideia. Eu falei, será? Vamos ver, eu acho que não. Até hoje, a preta não muda, para mim, a minha opinião que eu tinha lá na branca é a mesma. Porque eu passei por isso, né? Você tem que ter mais atenção. É difícil, você não sabe o que fazer, na maioria das vezes, até você começar a entender o jiu-jitsu. E aí o professor dava atenção só para esses graduados. Enfim, muita gente, eu fiquei porque eu gosto, né? Eu amo jiu-jitsu, mas muita gente ó, desiste por conta disso, é, né? e a gente tem que entender também qual é o perfil da escola ou da academia. Eu sempre falo escola ou academia, porque agora está na moda falar escola de jiu-jitsu, né? Sim, Enfim. Porque é um jiu-jitsu que educa, né? Pelo menos é o jiu-jitsu que eu gosto, é esse que educa. Que ele educa você. Você não aprende só uma arte marcial, né? Você melhora como pessoa. Então é um jiu-jitsu que educa. Então é uma escola. Eu reparei também que quando fica muitos graduados numa aula comercial, fica um pouco de bagunça, assim. Começa o ego a enaltecer, sabe? Quando tem mais iniciantes, eu percebo que eles se comprometem mais com o que você quer. Se você está passando um treino hoje, dando uma aula, e você tem 10 faixas brancas, eu tenho certeza que eles vão se empenhar em fazer o melhor. Porque tem aquela motivação inicial, né? sim. Agora, você coloca 10 faixas roxas, faixas marrons, uns já vão olhar, já vão dar uma bocejada, um quer olhar no celular, e fala, já vi isso. Então, assim, começa a conversar, começa a puxar um assunto. Vou dar um exemplo. Hoje eu já não faço mais posição com pessoa que eu vejo que não tem comprometimento. Por exemplo, não vou citar nomes, só que aí o meu professor passa a técnica. Aí eu escolho uma dupla, né, uma pessoa para realizar
o entendimento da técnica e fazer as posições. Quando eu percebo que o cara quer ficar conversando comigo sobre outros assuntos, ou faz uma ou duas vezes e acho que tá bom, eu já não quero mais fazer com esse tipo de cara. Então eu já sei as pessoas que eu faço lá. Os que são comprometidos, e geralmente são os menos graduados. São aqueles que querem, eu quero entender, eu quero fazer, eu quero aperfeiçoar. E eu também quero. Não é porque eu sou faixa marrom. Eu não sei o suficiente. Ninguém é bom o suficiente para o jiu-jitsu. Então, eu quero fazer 20, 30, 40 vezes, até mais se precisar. É só assim que eu vou evoluir, porque fisicamente não vou ter uma evolução, né? Minha força vai diminuir. E eu vou melhorar tecnicamente. Então, eu preciso melhorar a técnica, né? Então, quando eu percebo que é aquele perfil que não quer muito fazer, que está com preguiça, às vezes o cara não despertou a paixão pelo jiu-jitsu, assim, eu não faço. Você falou que você escolhe a dupla lá para fazer. Para o rola também você escolhe? Assim, antigamente, né? Eu ia até perguntar isso para você, né? Antigamente a gente foi doutrinado de um. Exato, É né? um privilégio, Uma- você é um privilegiado de você escolher. Não que eu acho que, né, na sua graduação tem que ser assim, porque, enfim. Fala aí. Não, mas assim, nós fomos. Nós aprendemos com o modo old school, né? Sim. Com o jiu-jitsu carioca, principalmente, né? Que era um desrespeito você chamar um graduado. Só que se você parar para analisar, isso é uma baita besteira, porque não é um desafio, é um treino. E tem que ser respeitoso. Então eu não consigo evoluir, eu preciso de você para evoluir. Como se você vai falar assim, ah, eu não vou treinar com o Arthur porque ele é menos graduado. Então você está sendo prejudicado e eu principalmente, né? Então o meu professor desde o começo fala, galera, podem chamar, não é desrespeitoso, tem que ter o treino, vamos embora, vai, chama um, chama o outro, não Legal. enrola, termina, vai pro próximo. Então eu me chamam, eu vou. Claro, ó, eu tenho algumas coisas do old school comigo. Só que, ó, da minha opinião, são coisas boas. Exemplo, por questão de hierarquia e respeito, se você me chama, você é faixa preta, você é prioridade para mim. Exemplo, o fulano me chamou, faixa azul. Arthur, vamos à próxima? Eu falo, vamos. Só que na hora você falou assim, depois de um segundo, Arthur, vamos. É você a prioridade. E eles sabem disso. Porque você é o mais velho, vamos dizer assim, no bom sentido. Você que tem mais sabedoria. Não mais velho de Sim, idade, você que tem mais experiência, mais graduado. né? Exatamente. Então, eu acho um desrespeito não ir, né? Não, não, vou ali e tal. A não ser, tem algumas exceções. Às vezes você pode desistir, falar assim, não, tu vai lá com ele, a gente vai na próxima. Às vezes é uma questão de educação, não tem problema nenhum. Acho que deixa fluir as coisas. Só que eu, quando um faixa preta me chama, eu Vou te fazer uma pergunta. Se quiser, depois eu respondo ela. O que você acha de que a gente aprendeu, né? Por exemplo, pô, peso 70 quilos. Para eu evoluir, não necessariamente, não é uma regra, né? Eu tenho que treinar, que enrolar com as pessoas mais ou menos o meu peso ali, né? Mais ou menos a minha graduação ou mais. Não que eu não vá, né? Tô falando que é uma regra. O que você acha de eu, com 70 quilos, todo dia rolar com um cara de 100, 120? Ah, mas não tem o seu peso? Tem, tá, tem a opção do meu peso. É o que eu tô te dizendo, né? Hoje você tem a opção de escolher, né? Não, eu não tinha, era obrigatório. Você vai ali, ponto, acabou. Aí eu vou dizer, resumindo, se evolui, evolui, mas não é, como eu vou dizer, não é salto. Qual que é o objetivo disso? Eu vou lutar algum absoluto, né? Hoje as coisas estão bem melhor, né? por quê? Porque está comercial. O que que acontece? Quando começamos, mesmo os professores achando que o jiu-jitsu era um bom business, né, era um bom negócio, eles não sabiam como conduzir esse negócio. Eles cometiam erros básicos. Então, hoje em dia não tem mais como cometer esses erros. Você tem que priorizar aulas comerciais, senão você não vai conseguir se manter dando aula de jiu-jitsu.
conflito, porque a grande maioria não quer competir. Com relação ao que você falou, é exatamente isso. Se eu sou o seu professor, eu chego e falo assim, Ale, você vai participar de alguma competição? Aí você pode falar assim, vou. E vou me inscrever no absoluto. Aí eu vou falar, vamos periodizar seu treino e em alguns momentos do seu treino é necessário você treinar com um cara mais pesado. E eu vou pedir para esse cara mais pesado jogar pressão em você, mas não vai te machucar. Exato. Aí, beleza. Aí você consegue entender o corpo daquele cara para você ter a sua estratégia de luta, certo? Agora, se eu perceber que eu vou fazer isso apenas para te deixar numa situação extremamente desconfortável, eu não vejo necessidade. Você vai ter uma grande propensão à lesão, e pode ser uma lesão muito, assim, vamos colocar uma lesão grave. Por exemplo, você pode ter uma ruptura de menisco, de ligamento de joelho, e você vai ficar 6 meses parado. Você pode ter até mesmo um deslocamento de cervical, dependendo do peso e o que o cara for fazer em você. Então, você pode ter uma lesão grave, que pode te tirar do esporte por um tempo, pode te desanimar também, e não vejo necessidade. Agora, se você é competidor, em alguns momentos você vai ter que passar por isso com técnica. Sim. Se rolar uma grosseria no campeonato, pelo menos você está um pouco esperto, mas no treino não pode ter grosseria, porque eu preciso preservar você. Esse é o meu entendimento. Perfeito. Agora, fazer isso por algum tipo de birra, ou para falar, vamos ver se ele é homem mesmo, Exatamente. vamos deixar ele no extremo do extremo, você ficou porque você é guerreiro. Mas lembre-se, por ser um treino comercial, a grande maioria não quer e não vai fazer isso daí. Você vai perder alunos igual eles perdiam antigamente. Se você parar pensar antigamente, não tinha uma grande rotatividade. Muito. Por exemplo, você frequentou a outra academia por muitos anos. Você chegava numa segunda-feira e falava, nossa, cadê aquele fulano que vinha? Já não vinha mais. Aí viam mais uns 2, 3 ali. Aí passava um tempo, cadê aquele cara ali? Não é verdade? Sempre. E tinham as Por isso. pessoas, várias pessoas, já era gente boa, assim, né, cara? Boa de treino, tava interessada ali, mas não tinha, né? Sumia. Sumia. Os benefícios disso aí, cara, não são poucos, né? Disso aí que você tá falando, deixa você mais casca, deixa você cascorado, né? Salvando se você não teve nenhuma lesão grave. Eu rompi o ligamento do tornozelo de grave, quebrei o dedo, trinquei costela, assim. As lesões graves que me tirou um período foram essas, né? Graças a Deus que não poderiam ter sido mais graves. Mas foi de gravíssimo foi isso. Até que eu tô no lucro, né? Eu saí bem no lucro referente a isso. Hoje é difícil encontrar um lugar assim. Eu acho que não tem. Ainda bem. Ó, e vou falar mais. Até os atletas de alto nível, eles estão se preservando mais. Eles estão treinando com mais inteligência. Eu estava vendo um vídeo no YouTube daquele Scooby. Ele, campeão brasileiro, campeão mundial. Depois eu te mostro. Ele está fazendo um camp ali nos Estados Unidos com o Cobrinha. E ele falou que 3 horas do dia é só para laboratório, só estudo. Estudo, 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 e nada de combate. Estudo, estudo. Ou seja, o que quer dizer? Ele está preservando o corpo dele. Ele está evitando lesões. Ele sabe que vai ter a hora do combate, ele sabe disso. Só que não precisa e não pode ser toda hora. Quanto mais inteligente for seu treino, mais longevidade você vai ter. E também, mesmo na performance, você pode até perder. Só que você já está mais condicionado com estratégias de luta, entendeu? Não fica uma coisa só instintiva. Você já começa a estudar seu adversário, você começa a estudar o biotipo do seu adversário, você começa a fazer várias análises, assim, esse tipo de guarda que eu vou fazer. Eu tenho 7 minutos, eu tenho 5 minutos, você já começa a criar várias ferramentas assim a seu favor com esse tipo de treino inteligente. Cara, não é o que a gente viu, né? Por exemplo, tava vendo um vídeo, uma entrevista com um preparador físico aí,
como que era o nome? Vitor, esqueci, cara, preciso ver depois. Ele tava falando assim, atleta, o cara tava treinando e falou disso aí, dos confere e tal. Ele falou, eu não deixo o meu atleta treinar com fulano, ciclano e beltrano. Mas por quê? Não é treino? Não é que nem antigamente, o cara ia competir, faz fila, todo mundo, vamos sair na porrada. Ele falava, por quê? O cara X, Y não é que vai ganhar dele, é que tem o risco de ele se lesionar com essa pessoa. Eu não quero que ele se lesione antes da competição. Na competição, se acontecer, é normal. Mas antes eu não quero. Eu quero que ele evolua, que ele treine, né? Antigamente, eu nunca vi isso. Estou vendo isso agora, que é treinar inteligente. Você vai treinar, você vai se preservar, você vai descansar. Ah, eu vou treinar com um cara ali, mas tem o risco dele me machucar? Tem. Ele é o jogo do meu campeonato? Não, então não tem por que treinar com ele, né? Tenho que treinar com um cara ali do meu peso, porque é o que eu vou enfrentar, não uma resistência burra, né? Um treino burro. Puta, cara, treinei com um cara de 100 e poucos quilos, não bati. Ah, mas é isso que você vai lutar? Não, então é burrice, né? É pura Você burrice. falou corretamente, né? Em se tratando de atleta de alto nível, o que vale para esses atletas são os resultados. Simples. Se você vive para isso, você vive para o jiu-jitsu competitivo, você precisa de medalhas, você precisa de rendimento, você precisa de patrocínio, é isso que você escolheu, você tem que treinar de forma inteligente. E você tem que saber a hora certa de dar o seu 100%, que é na hora da competição. Porque para você é o que vale. O número um do grappling hoje, né, o Gordon Ryan, uns já estão falando que não é mais o número um, não importa. Tem vídeo dele sendo finalizado para a faixa marrom. Por quê? Ele está treinando. O cara encaixou uma chave de pé lá nele, uma heel hook, chave de calcanhar. Ele bate, continua, vai, beleza. Parabéns, bora, 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 bora. Só que vai fazer isso na competição nele. Exatamente. Agora, e se for o contrário, né? O leão de treino, aquele cara que não quer perder em nada, 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 nada. O que que acontece? Se alguém ganha dele, ele fica muito frustrado. E a gente conheceu vários assim na outra academia, né? Eu já me lembrei de um aqui. Eu lembrei de uns 3, 4. O que acontece? Ele ganha aquela fama de treino duro, de lutador duro, só que aquele cara que quando perde, que vai perder, uma hora vai perder, vai aparecer alguém mais técnico ou mais forte, ou ele não está num dia bom, não importa. A frustração dele é muito maior, porque ele está tão acostumado a fazer o melhor em cada treino, que quando alguém ganha dele, ele fica muito frustrado. Para um cara que não compete, ele, como eu te falei, ele vai ficar um cara duro, não necessariamente um cara bom de jiu-jitsu. O competidor, ele tem que aliviar em algumas coisas, em alguns períodos do treinamento dele, para ele se preservar. Porque até mesmo os atletas de MMA já não fazem mais tanto sparring. Eles fazem muita preparação física, muita repetição, fazem os treinos de combate, de sparring, só que eles se poupam mais do que antigamente. E na hora da competição, pode acontecer qualquer coisa. Só que ele está mais bem condicionado, ele está com pouca lesão no corpo. Quando o treino é muito duro, sem ser inteligente, o cara pode muitas vezes lutar lesionado. E o que vale para esses caras é a competição. Então, você entendeu? É a lógica. Você tem que. Você assim, tá, vale o quê? Tá valendo uma medalha, tá valendo um patrocínio, tá valendo dinheiro aqui. É aqui que eu vou fazer o meu 100%. Eu não tenho que dar meu 100% em todo o treino. Simples. E se eles não lutam lesionados, eles estão pertinho da lesão, devido ao esforço repetitivo, o desgaste físico. Então tá pertinho de se lesionar ali, né? Pô, o cara, levou um chute e já lesionou. Não, não é esse chute na competição. Vê todo o histórico de treino, né? Quantos que não levava ali. Então o negócio fica ali no fio de cabelo, né? No fiozinho, né, cara? Pra lesionar. Hoje é um treino inteligente, muito inteligente. Quem começa Só que hoje, demora anos, né? Ó, antigamente, os grandes mestres, professores, atletas pavimentaram uma estrada
para nós, né? Nós praticantes. Então, como vai ser essa estrada daqui a 20, 30 anos, né? Olha a evolução do jiu-jitsu. Olha a evolução nos próprios acessórios do jiu-jitsu, né? Na mídia do jiu-jitsu. Tem muito para crescer. Só que ainda não é igual o boxe e o MMA, né? A questão do... Eles estão tentando deixar o jiu-jitsu assim enorme, só que as grandes bolsas ainda são do MMA, são do boxe, enfim, aquele Jake Paul vai lutar com o Mike Tyson por um valor absurdo. Você só com o jiu-jitsu não consegue atingir ainda, né? Ô, Um valor. Eu não sei se você leu sobre isso aí. O Mike Tyson falou que para ele usar, parece que tá no contrato para ele usar capacete, não é? Claro, Eu né? li em algum lugar. Tem que usar, né? Ele tá com que, Mas 60 anos. ele, não. O Mike Tyson vai sem, o outro que vai usar. Ah, é? Não Eu sabia, li em pensei que era o algum contrário. lugar, ele falou assim, não, você pode usar que eu vou sem. Luta Eu boa, acho cara, que luta eles vão usar boa. os dois, cara. Será? Ou eles vão usar, porque eu acho que sim. O Mike Tyson, ele tá muito bem fisicamente, só que, assim, ele tem 55, se não me engano, 56 anos. Fisiologicamente, é diferente o seu tempo de reação, né? Isso é uma questão fisiológica. Aí muitos vão falar, ah, mas ele foi um animal, ele é um monstro. Tá, mas ele é um ser humano. Sim. Por exemplo, eu tô com 40 anos. Eu não tenho a pujança de um cara de 20 anos. Simples. O que eu vou ter é uma estratégia de luta. O que eu vou ter é uma malandragem num bom sentido, é experiência a meu favor. Sim. Eu tenho outros recursos. Só que um cara de 20, 25 anos, ele tem recursos físicos que contam muito, né? A resistência, o ímpeto de luta, né? Aquele mindset de eu não vou perder, porque ele sabe que a agressividade dele, o físico dele estão no melhor, no ápice, né? Simples assim, a sua cabeça muda, né? Uma lesão para um cara de 20 anos é mais rápida de se recuperar do que uma pessoa de 40. Então, é simples assim. A recuperação, né, de um treino pro outro. Eu treinava Sim, no início, todo dia, a mesma velocidade, com a mesma intensidade. Aí começou a passar o tempo, já não era. Já o treino de segunda, terça até quarta ia. Passou disso, já era aquele treino diferente. Hoje, então, cara, totalmente diferente. É o que você tá falando, eu uso mais a experiência ali, na hora de um confere, de uma blitz ali, muito mais eu ponho experiência, é lógico, porque o físico sente. O físico sente, não tem como ir só no físico. Caraca, deixa eu acho que a desligar isso última aqui. vez que eu treinei todos os dias, quer dizer, a última vez não, né? A idade, eu tava com uns 33 anos. Eu fiz durante uns 8 meses, segunda a sexta. Todos os dias, todos não, mas segunda a sexta, treino, só o treino das 11 ali. Então, só guerra. É. Aí, quando eu me mudei aqui para Vila Mariana e entrei no Barbosa com 37, eu já mudei minha cabeça. Eu falei, não, não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer 3 vezes por semana. Assim, 3 vezes por semana. Agora, você treinou 10 meses lá, a última vez, seguidos? 8 meses seguidos, 8 meses. segunda a sexta. Com todos os tipos, tá? Cara de 2 metros de altura, 130 quilos, 100 quilos, com esteroide, sem esteroide. Treinei com todo mundo, assim. 4 a 5 de 10, né? Rola, né? Com um de intervalo, né? Era isso, das 11 meio-dia. Eu fazia Chega, 4, 5 por aí. cumprimenta ali, dá uma alongadinha de 1 E minuto, guerra. já vê o primeiro de 10. Exato, é isso aí. Então, e eu tô falando, você pode participar de um treino desse? Eu participaria assim, tipo, uma vez a cada 15 dias. Eu faria uma vez na semana eu faria um negócio desse, só. Ficaria uns 2 dias sem treinar antes, me alimentaria Sim.
muito bem, e colocaria numa sexta-feira, que eu descansaria sábado e domingo, entendeu? Você Cara, vai colocando uma forma. era todo dia eu ultrapassava o limite, cara. Todo dia, todo dia, todo dia. Por isso que lesionava, né, meu? O corpo não aguenta ali. Tendão, músculo, articulação. Mesmo que não aguenta, não. Eu lesionei muito. Mas, E para quê, né? enfim. Assim, tem um limite para as coisas, né? Por exemplo, você já alcançou talvez o que você queria, assim, você se tornou um faixa preta. Sim. Você não precisa provar mais nada, vamos dizer assim. Se você quiser continuar estudando, treinando jiu-jitsu, ótimo. Só que você conseguiu o que você talvez queria, que era chegar na faixa preta. Então, para que treinar de uma forma errada? Você tem que ficar se testando? Não. Agora você tem que se divertir e continuar aprendendo. Exatamente. Não tem outro Cara, caminho, cara, porque jiu-jitsu é divertido, né? e você falou aí uma hora aí que é entender, né, as posições. E você sabe como que era, não tinha como pensar, né, nessa guerra aí, cara de 100 quilos, de 2 metros, não tinha muito o que pensar. Fora a pressão psicológica, esculacho, pô, era roxa não podia bater para azul, era marrom não podia bater para roxa, enfim. Fala, porra, meu, e não tinha tempo, não tinha, como eu vou dizer, a paz que eu tenho, a tranquilidade que eu tenho hoje, não que eu vou rolar tranquilo, eu tô dizendo do pensamento. Hoje eu não tenho pressão psicológica, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Então eu posso testar uma posição, uma saída ou um ataque ali. Fala, meu, se não der, não deu, eu bato, ponto, acabou, não preciso provar nada. Isso muda, meu, na minha opinião, e que eu senti minha experiência 100%, cara, do jogo, do jiu-jitsu, começa a aprender coisas e fala, caramba, como que eu não enxergava isso? Porque a pressão ali psicológica era tanta que não tinha como pensar no que fazer, né? O negócio era guerra, você tinha que se Ó, decidir na guerra, né? ó, por coincidência, ontem eu encontrei na academia do prédio da minha mãe um cara que agora pegou a faixa preta, que treina lá onde a gente treinava. E ele falou: E aí, beleza, beleza. Pô, vai lá um dia. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: Cara, não sinto vontade. Vai lá, tal, não sei o quê. Eu falei: Não, tô tranquilo, tô bem, tô feliz onde eu tô, tal. E falei assim pra ele: O bom que o lugar onde eu estou hoje, eu consegui soltar o meu jiu-jitsu, assim, entendeu? Não que eu seja melhor que alguém, não é nada disso. Mas eu consegui fluir o meu jiu-jitsu. Porque o que eu reparei é que tem muito professor que quer que você treine ou lute igualzinho ele, né? Repara isso daí. Tem que ser idêntico. Se você começa a fazer um pouquinho diferente do que ele quer, ele fala que você está fazendo errado. E não é errado. Você só está fazendo de um jeito diferente. Porque Exatamente. se funciona, se você chega numa finalização de forma limpa, que eu falo assim, sem nenhum tipo de. Você não está dando uma cotovelada no rosto do seu amigo, fazendo um bate-staque. Se você está chegando até uma finalização de forma honesta, de forma correta, com regras, e você conseguiu, se você virou um pouco o dedão ou não, se o seu estrangulamento é um pouco diferente, ótimo. Você encaixou do seu jeito, e ponto final. Aí eu reparei que alguns, principalmente o nosso antigo, né, tinha que ser do jeito dele. Então, algumas posições eu ficava assim, tipo, cara, não é pra mim essa posição. Eu, Sim. eu quero aprender, mas não é pra mim. Ponto final. Ali Eu onde eu senti isso, tô, eu consegui voltar eu mais, né? senti isso desde a faixa azul. Não que E, o que foi ensinado tá errado. Tá, beleza, você me ensinou o básico. Só que aí eu vou adaptar para mim, porque eu sentia, né? Mas não posso fazer assim. Não, tem que ser assim. Eu fiquei, enfim, cara. Terminei com isso. Aí eu comecei a dar aula na azul, né? Na roxa eu já comecei a ter outra visão. Desde a roxa eu passava a posição e o aluno perguntava, mas eu posso fazer assim? Eu falo, olha, eu te passei o básico do jeito que funciona para mim. O seu biotipo é outro, a sua visão é outra. Você vai se adaptar pro seu jeito, mas não pode fugir do básico, da estrutura da parada, senão não vai funcionar. e É ou não é? Você não pode fazer diferente, porque é assim que funciona.
o jeitinho, o detalhezinho ali, aí é com você. Você vai se ajeitando, você tem que testar aí, meu, inúmeras vezes para encaixar para você. Não é o que para mim vai dar certo, né? Por exemplo, com um exemplo bem bobo, uma raspagem, por exemplo, vai. Eu raspo perfeitamente uma raspagem de gancho pro meu lado direito. Eu vou te ensinar. Te ensino todos os detalhes, Arthur. Faço um passo a passo. Faço um curso para você. Não tem como errar. Você fez. Você fala, meu, não me dei bem. Eu prefiro pro esquerdo. Eu vou falar que tá errado? Não. Se você pegou o passo a passo, você vai pôr no seu jogo para onde ele for eficiente, né? Isso aí eu sempre tive, cara, essa visão lá. Desde a Azul, que não tem como Então, ser igual, né? é, onde eu estou feliz por vários aspectos, e um deles é isso. Eu consegui ser eu mesmo, entendeu? Ó, Cara, quem eu vou te me ensinar, sim. Tá. Quem me passou um pouco disso aí, cara, que eu fiquei até feliz que eu entendi, eu tive aula particular com um professor que tinha lá, o Betão, tá lá nos Estados Unidos agora, pô, o cara tinha o quê? Quase 2 metros, né? Acho que mais de acho que 1,90, não sei, o cara é muito alto. E ele me passou o Betão. Não, 1,90 m no máximo. É, Sim. então. E ele me ensinou várias posições e falava pra mim, meu. E eu ia fazer e não, né, não era faixa azul, roxa. E ele ria, falava, ó, eu tô te fazendo que funciona pra mim, porque a minha perna é grande, é longa. Agora você se vira, meu irmão, se adapta pra você. Eu já te ensinei o básico, agora você se adapta. Aí eu ia fazendo e ele ia corrigindo, cara. Isso é muito, muito legal. Sim. E eu tenho certeza que você já sentiu o que eu estou sentindo, né? Que quando você saiu e foi treinar em outros lugares, ou até mesmo na sua academia, você consegue soltar o seu jiu-jitsu, né? Sim, sim. É você ali, só você ali, né? Mesmo que erre, mas é o que flui dentro de você, né? Resumindo, é um peso que sai das costas, não é? A sensação que eu tive foi essa. Saiu um peso do mundo das costas. E fala, nossa, eu sou eu, cara. Nossa. Se eu nem sabia que eu sabia tudo isso, cara, eu só tava travado, preso, cara. E começa. Quando eu saí, né, fui E, a outros lugares, ia visitar amigos, o pessoal falava. E assim, você falar uma coisa aqui pra mim, assim, pra me agradar é uma coisa. Mas o outro fala, o outro, você fala, ou é eu ou é os caras que tá certo, assim, é isso mesmo? Ou um amigo tava falando pra me agradar, pra não bater de frente? E aí você começa a me falar, não, realmente, eu perdi a identidade, digamos assim, você deixa de acreditar em você, no que você sabe. Aí quando você sai, você vê, cara, é um peso, cara, que sai, você fala, nossa. não, e você, tenho certeza que você sentiu que realmente você vai fluir o seu jiu-jitsu e tenho certeza que você não fica mais numa situação de que alguém está repreendendo você porque Exato, você está fazendo errado, uma coisa que não está errada. exato, Você entendeu a situação, como é o alívio que dá, né? Porque assim, existia um interesse. Ah, eu vou ajudar fulano porque ele vai ser um competidor e eu vou colocar meu nome em cima daquele moleque lá. O resto tá errado, né? Esse cara pode ser um professor, ele vai gerar um problema para mim, ele pode ser uma concorrência. Então, se você está ensinando o básico e você está fazendo de um outro jeito que é básico, que é bom para você, a pessoa fala que tá errado, ou seja, está colocando sua autoestima lá embaixo. Como errado? Então você não está soltando aquilo que você sabe. Você não outra está coisa, conseguindo ficar à vontade, sim. né? E detalhe, né? Mais um detalhe. E se você for fazer aquilo que você sabe em algumas pessoas, você ainda é criticado. Tipo, cara, Cara, uma coisa que então ali, cara, eu já entrava ofegante e ansioso, por exemplo, sou faixa preta, você chegou faixa marrom, cara, já bate o desespero, fala, fudeu. Jamais, eu não posso bater pra você, eu posso morrer. Se você pegar que eu não vou bater, eu vou morrer, mas eu não vou bater pra você. Vão falar pra mim, ele não bateu. Era assim o pensamento. Então, eu já entrava ansioso, ofegante, já 50% derrotado. Eu nem te conheço, cara. Não, mas o cara é marrom, eu sou obrigado a pegar. Não, cara. Hoje não tem ninguém atrás de mim enchendo meu saco.
Se eu for treinar, eu não tenho medo de treinar com ninguém. Não que eu tinha medo, eu tinha um receio conforme a gente foi doutrinado. Hoje, cara, eu vou em qualquer academia, o cara é faixa marrom, é competidor, bora. Ele é duro, ele pega os faixa preta aqui, bora, é esse que eu quero comigo. Não que eu vou bater de frente e vou enfrentar, eu vou aprender, cara. Eu vou aprender. Se o cara me pegar, bater, aprendi. Aprendi, faço um amigo e aprendo com ele, que eu pergunto, como você me pegou nisso aí? Né? Tal. Imagina a experiência que o cara não tem, né? Na minha opinião, hoje, isso é treinar com inteligência, né? Eu não sei tudo e nunca vou saber e ninguém sabe. Sempre vai ter uma pessoa melhor que você, cara. Sempre. Independente da faixa, né? Cara, trocar jiu-jitsu, né? É maravilhoso, né? Você aprender com o seu companheiro de treino. Claro, você não vai deixar ele fazer o que ele quer, não é Sim. nada disso. Você precisa dar um treino para ele. Eu não conheço um faixa preta que gosta de alguém que deixa. Você está acostumado com desafios. Você precisa Sim. de uma guarda para você passar. Não posso chegar e falar, passa aí, né? Você vai falar, não, tá fácil demais. E você está acostumado com a frustração, com o bloqueio. Você está acostumado com a dificuldade. Isso é um faixa preta. Você está acostumado com o pior. Não o pior lutador. Você está acostumado com o pior cenário. Sim. Então eu não posso ficar facilitando para você. Só que eu tenho que entender que eu tenho limitações. Se você chegou onde chegou, é mérito seu. Eu tenho que evoluir. Então, se você me finalizou uma, duas, não importa. Eu vou continuar mantendo um ritmo bom de treino, aprendendo com você. Esses dias eu treinei com um competidor, é óbvio que ele me finalizou, não me machucou, mas foi um treinaço, cara. Não foi fácil para ele, assim, tipo, ai, que ridículo, só que ele conseguiu de uma forma simples, assim, já tinha toda a estratégia na cabeça dele, pelo tempo de treino dele, me finalizar. Mas não é que eu deixei, quem sou eu? Tipo, vai, passa a guarda. Não, não é isso. Só que eu também não tive o ego inflado de colocar um cotovelo na cara. Ah, não vai fazer isso. Não, cara, vamos lá, joga limpo, né? Aprenda a perder. Uma hora vai chegar a vitória também para você. Essa é a beleza da arte marcial, né? O mestre Cyborg sempre falou. A beleza do jiu-jitsu tá nisso, né? A vitória e derrota andam juntas ali. E você não sabe, você não pode desdenhar, você não pode, não pode desdenhar de ninguém, você não pode subestimar ninguém, porque é uma caixinha de surpresas, né? Essa é a beleza do jiu-jitsu. Um faixa branca muito forte, dependendo se ele chegar numa posição, ele pode arrancar seu pé, cara. Então você não pode subestimar, sabe? Então o jiu-jitsu nos ensina isso também, de não subestimar o outro, né? Então é muito bacana. Toda vez que eu entro no tatame, eu tenho até preguiça de ir embora, e sempre fica uma lição para voltar para casa, né? Uma reflexão, falar, pô, eu poderia ter feito assim. E é um espelho para você o jiu-jitsu, né? Ele vai vendo se você tá ficando meio covarde, aquele treino, se você tá ficando preguiçoso, né? Ele mostra tudo isso para você, né? E, na minha opinião, o processo é muito bom de autoconhecimento, né? Você fala, não, eu vou treinar com todo mundo, só que eu vou respeitar os meus limites, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não sou um competidor e eu não sou um leão de treino, mas eu quero ser sempre um aprendiz. Simples assim. Eu acho que eu tô tão consistente justamente por isso, porque eu tô num lugar que está me permitindo ser assim. Por isso que eu falo para as pessoas, você precisa encontrar um lugar que você se sinta bem, para o seu jiu-jitsu fluir, senão não vai fluir. Você é a experiência disso, eu sou a experiência disso. Exatamente. Outra coisa também, detalhe besta que eu aprendi com o Eric, com o Vigor, esse eu falo que foi meu professor de boca cheia, falo mesmo, ele que me deu azul, né? Ele que me graduou azul. Ixi, bati aqui. Ele falava pra mim, cara, ele me ensinou, né? Ixi, cortou. Você tá me ouvindo? Tô tudo tranquilo. Ele me ensinou, ele falava, cara, eu não escondo nada, eu ensino todos os meus segredos, as posições de urgência, né? Porque é muito confortável guardar pra mim, não te ensinar, eu sempre vou ter ela pra sair. Mas se alguma situação a pessoa vai e me trava e essa posição de urgência não sai. Por isso que eu te ensino para você me bloquear ela para eu arrumar outra posição de urgência. Entende a parada?
Então, assim, ele vai evoluindo, ele ensina tudo que você sabe, todos os detalhes. Porque se você tem o veneno, você tem um antídoto. Então você ensina, sei lá, pro seu aluno, para o seu parceiro de treino. Porque aí então o cara me bloqueou e agora vai me amassar e eu não vou mais ter sucesso. Não vai por um período de tempo, sei lá, talvez alguns dias, umas semanas, meses. Mas você vai encontrar outro veneno, né, digamos assim, para sair dessa situação. Comecei a fazer isso, cara. A evolução é muita, cara. É muita. Você não tem mais aquela posição, você vai ter que se virar para arrumar outra. É onde que começa, né, a mente ali, pô, já tá me bloqueando aqui, eu tenho que arrumar outra forma e eu vou testando. Eu faço isso até hoje, cara, com aluno, com amigo de treino. Eu passo, meu, você não viu aqui que eu faço? Uma manhãzinha que eu tenho, eu faço isso, me bloqueia assim. E aí no próximo treino o cara vai e bloqueia, eu tenho que arrumar outra situação, outro jeito de raspar, porque daquela ali eu já passei o caminho das pedras, né? Isso aí ele passou pra mim e me ensinou, cara. Isso eu guardo até hoje e ensino também. Só assim para evoluir, né? E eu me sinto bem assim também, né? Eu me sinto que eu estou num processo de diversão no bom sentido. O jiu-jitsu ele tem que ser divertido também. Pensa assim, a criança quando aprende alguma coisa, ela está se divertindo, né? Por isso que eles falam, existem brincadeiras lúdicas, atividades lúdicas, onde a criança está inserida num momento muito divertido, muito prazeroso. Então, eu me vejo igual uma criança no jiu-jitsu, assim. Tem que ser, claro, tem hora que a gente fica mais sério, tem hora que a gente fica com um pouco de raiva, faz parte, são sentimentos. Mas eu tento me manter frio, eu tento me manter calmo e tento estudar e aproveitar o jiu-jitsu igual uma criança, assim. Eu me divirto ali. Eu acho bacana estar ali, eu acho prazeroso estar ali. E com certeza o processo de aprendizado fica mais leve, né? Sim. Quando você está numa academia onde o ambiente fica muito pesado, devido àquilo que nós conversamos, você fica com uns freios, né? Uns bloqueios, você se estressa muito. Tenho certeza que você já teve picos de cortisol ou gripava com mais facilidade naquela época. Total. Você tinha mais overtraining naquela época, né? Sintomas de sobretreinamento, justamente pela cobrança, um clima de estresse, um clima de não posso perder, não posso ceder. Eu sou o super-homem, eu vou morrer aqui, mas eu não posso ceder. Sim. Isso é uma cobrança muito ruim, e não é prazeroso treinar assim. Prejudicial ao cérebro, né? E prejudicou o cérebro, prejudica tudo. E aprendizado zero Exatamente. nessa situação que você falou, aprendizado zero. Vários pontos de interrogação, várias dúvidas que você tem. Pô, quem que vai me ensinar isso aqui, né? Como que eu vou aprender? É isso. Você tem que encerrar, né, Arthur? Consigo mais um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho, mais uns 10 Então minutos, vamos 10, lá. 15. Vamos lá. É isso. Foi em 2000 e que a última, você foi pro... Você tá onde você tá já faz quantos 2015. anos? Não, não. 2015. 2015 foi a última vez que eu fui na outra academia e eu tô no Barbosa desde 2020, quando na pandemia teve a primeira flexibilização e lembra quando liberaram com máscara e com a primeira vacina? Se não me engano, foi em setembro de 2020. Aí depois fechou de novo em outubro. Foi. Então, assim, durante 2 semanas, isso. Então eu comecei, se não me engano, lá pro dia 8 ou 12 de setembro de 2020 e tô até agora. Você ficou 5 anos então parado, mais ou menos. Parado 100% não. Eu fiz alguns treinos com o Nando, eu fiz treinos no É estúdio, verdade. eu tive aula com o Yuri, que é lá do estúdio, eu tive aula com o Renan, que foi campeão mundial, pesadíssimo ali.
Aquela vez que eu fui Não, treinar lá era o quê? 2015, 16? Que eu fui lá treinar no estúdio? Foi eu, Vigor, 16, Fola, 16? 16, 16, 17. Não, não, mais. Acho que é Foi mais 2018. 15, 16, 2018. 17, 18. Porque eu comecei a namorar minha esposa e eu já. Foi 2018. É, verdade. Eu era casado. 18, era. É isso. Isso. 2018. Então, assim, eu não fiquei parado, só que assim, não dá para comparar a minha consistência. Eu não tinha consistência. Eu ficava com saudades do jiu-jitsu e ia lá treinar. Só que, cara, eu não consegui evoluir, né? Porque você não tá dando consistência, você não tá dando uma progressão no seu jiu-jitsu, né? E para progredir o seu jiu-jitsu, você precisa de material humano, você precisa de frequência. Não precisa todo dia, mas pelo menos 2 a 3 vezes por semana. No mínimo, né? Senão, no mínimo, senão não vai. Você pode Tinha. até, por exemplo, hoje, se eu puder ir todo dia, eu faria assim, 3 vezes por semana, sparring, e os outros 2 dias eu faria só drill específico. E se eu sentir que eu tô cansado, eu faria só específico, só drill, fazer a repetição do movimento. Não faria, não vou fazer mais, né? Sparring todo dia, assim, eu acho muito desgastante. Tinha pouco aluno lá, né? Pelo menos quando eu fui acho que umas 2, 3 vezes lá. Tava começando, né? Hoje é Aliança, se não me engano, né? É A Aliança Aliança. comprou ali. Aliança que tá lá. Metodologia deles, né? Sim. Metodologia foi uma das primeiras escolas, né, a introduzir uma metodologia por frequência e foi uma das primeiras a introduzir o grau, né? Eles, olha, você vai ter que cumprir um número mínimo de aulas. É como se fosse uma lista de presença. Você vai fazer um xizinho aqui que você chegou. E aí não era só uma questão da técnica, uma questão da evolução de porque o cara tá ficando duro. Não, era uma questão de frequência e você saber quando você iria trocar. Eles foram os primeiros a mudar esse sistema e deu certo, né? Porque antigamente era assim, treina aí, se vira, mas se eu vou receber alguma. Não, não, continua aí, vai, fica aí. Aí você fala, tá, mas imagine você entrando numa universidade, né, escolhendo um curso. Por exemplo, você sabe que educação física é 4 anos. Você já sabia quando você entrou. Imagine você entrar e chega lá um reitor da universidade e fala assim, ô Ale, fica aí. Mas vai ter prova. Não, não, fica aí, Vai cara, fica aí. indo, vai Pode indo. ser que você fique 10. Vai indo, vai indo, vai indo. Não, mas eu preciso saber, porque eu trabalho. Não, não, não tem que saber nada. Não pode perguntar nada. Daqui a 10 anos a gente conversa. 10 anos? Não, ou mais. Fica aí, fica aí. Isso não existe, cara. Então, eles viram que esse business comercial é o caminho correto. Frequência, e algumas escolas pedem o kata, que seria o kata do karatê. Exemplo, você chega e fala assim, Arthur, me mostra 2 armlocks na guarda. Eu pego uma pessoa e faço. Me mostra 2 quedas. Eu vou lá e faço. Me mostra 2 estrangulamentos na montada. Me mostra uma variação de um armlock na montada com outro golpe na sequência, uma kimura. Cara, quando eu Beleza, ok. entrei, lá tentaram implementar isso aí no começo, eu era branca. Aí teve graduação, eu não É, fiz. não deu certo. O papelzinho, Acho que né, era do faixa cartão. cinza, faixa. Lembra do Shinohara? Sim. O Shinohara pegou, não sei se era faixa cinza ou se era verde, eu não sei. Eu sei que ele fez lá o exame, eu não fiz. Era isso aí, me mostra 2 raspagens, não sei o que só. Mas só foi esse ano só. Depois abandonaram, e aí depois já graduei azul, e aí foi. Nunca mais teve isso daí. Sabe quem fez isso aqui em São Paulo há
muitos anos atrás, o Rocian Grace, lembra? Rocian Grace. Rocian Grace. Eu vi ele nunca foi competidor, e ele é da família, né? Ele, uma vez perguntaram para ele num podcast o porquê que ele escolheu isso. Ele falou assim, antigamente eu tinha lá 10 alunos. Eu treinava com todo mundo e falava, nossa, esse cara tá ficando bom. Vou dar a faixa azul, faixa roxa, enfim. Aí ele começou a ter 50 alunos. Depois ele começou a ter 100 alunos. Aí um cara falou assim, você vai treinar com todo mundo para saber se eles são bons? Aí ele, putz, cara, é verdade, vai ficar inviável, né? Imagina treinar com 100 pessoas na semana, sei lá, cara, e analisar cada um. Eu vou ficar maluco aqui. Aí existe a frequência, o tempo, e depois você vai fazer o exame. O exame é igualzinho um kata do karatê, tem que decorar e saber executar aquilo. E não é um desmerecimento, né? Se não conseguir, ele tem uma outra tentativa. É muito comum exames de Krav Maga fazerem isso. Então foi o jeito que ele encontrou para criar uma metodologia e para fidelizar aluno. Porque, que nem eu falei, voltando ao começo da live, se não for comercial, o cara vai morrer de fome. Simples assim. Querendo ou não. E eu conheço, você conhece também as mesmas pessoas que têm faixa preta que não sabe fazer guarda, né? Cara, Zero. chegou na faixa, você põe o cara de costa no chão, acabou. Eu conversei com o meu professor, eu estava na faixa roxa, eu falei assim, eu acho um absurdo um faixa roxa não saber guarda. Não estou falando que ele tem que ser um guardeiro nato, fazer coisas mirabolantes. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando o básico do básico. Pelo menos atacar alguma coisa. Atacar na guarda fechada e pelo menos ter algum recurso numa guarda aberta, ou num pé no bíceps ali, uma guarda-aranha, enfim. O básico. Para até ser ofensivo, não estou falando que tem que ser só defensivo, mas o mínimo, assim, vou tentar raspar aqui, ou arriscar um triângulo, sei lá, qualquer coisa. Eu acho um absurdo, cara. E depois eu fui ver que é mais comum do que a gente possa imaginar. Sim. Olha que eu vi, cara. Sexta-feira eu encontrei com um cara na rua. Ele é professor de Muay Thai. Hoje ele está com 52 anos, ele tem outra profissão também, mas ele tem uns alunos de personal. Ele apareceu uma vez na televisão que ele fez aqueles MMA, Vale Tudo Clandestino, lembra? Sim. Não Tá Bom? Sim. E é uma figura, cara, gente finíssima. E a gente conversou um pouquinho na rua. Ele falou, Arthurzão, eu não sei nada de pano, não sei nada, nada. Mas eu comecei a fazer. E aí ele conheceu um cara numa academia que fala que o cara falou pra ele que é faixa preta de jiu-jitsu, lá do Rio. E ele fez uma troca. Ele falou, eu te ensino um pouco de Muay Thai e você me ensina jiu-jitsu, né? Ficou personal aqui, personal ali. O cara botou o kimono, amarrou a faixa e ele falou, não sei nada, eu sou um faixa branca, assim, não sei nada de pano. Falou que o cara não conseguia fazer nada, tal, e uma hora ele falou assim pro cara, você é faixa preta mesmo? O cara pegou, velho. Ele deu uma estalada na coluna dele lá, velho, zoou o ciático dele, o cara ficou bravo, né? Ele falou que deu um rolo. O cara é grosso, não conseguia fazer guarda, chutou o rosto dele. Não, ele falou que foi terrível, velho. Que experiência terrível. Sou faixa preta do Rio. Cara, eu dava aula. Não. Eu dava aula na faixa azul, cara. Tinha só branca, né? Aí chegou um cara, também lá, todo marrentão lá, falou que era faixa marrom. Cara, eu olhei assim, né? Pensei, falei, pô, aí lascou, né, o cara, meu. E falei pra ele, não, mas o treino aqui não é pra você. Eu sou faixa azul, cara. É só pra iniciante. Não, mas eu não posso vir treinar, eu tô parado. Aí eu falei pra ele, tá bom, vem aí, né? Você treina comigo, com os alunos. Ele, não, eu tô parado. Aí ele veio, trouxe o kimono e sem faixa. Eu falei, mas cadê sua faixa? Ah, eu não sei, eu perdi. Eu falei, você é faixa marrom de quem? Ele não me respondeu. Ah, de fulano, ciclano, nunca ouvi falar. Aí eu pus ele com o branquinho mais velho que eu coloquei, não velho de idade, mais velho de treino, tinha alguns meses, né? O cara finalizou ele 2 vezes.
A gente sabe, né? Apesar que eu era azul, eu treinava com azul, roxa, marrom lá. Sabe quando você olha e fala, meu, esse cara é faixa marrom nem aqui, nem lá na China. Aí terminou a aula, ele todo sem graça. Aí acabou, o pessoal embora, ele veio e pergunta para mim, professor, e aí, eu vou comprar faixa? Eu compro uma marrom ou uma branca? Cara, eu ri assim, cara. Ele falou, você não falou para mim que é faixa marrom? Você vai comprar marrom? Como você vai comprar uma branca? Você vai se rebaixar? O cara nunca mais veio. Nunca mais veio faixa marrom. Tem uns caras que não tem noção. Eu nem treinei com ele, cara. Nem precisei. Sabe que eu reparei que além da vaidade que tem nas artes marciais é o seguinte, né? O cara que é bom mesmo, ele nunca vai fazer um negócio desse, entendeu? Ele vai desafiar, vai entrar na academia de alguém falando besteira. Não, não vai. O cara que é bom mesmo, que ele incorporou as artes marciais já na conduta dele, ele não vai fazer isso. Às vezes o cara pode ser esquizofrênico, pode ter algum outro problema psicológico. Acontece muito nesse meio, infelizmente, né? Tem vários casos que eu já escutei. Só que eu tava vendo um podcast, esqueci o nome do professor, ele falou que um dia chegou um cara na academia, um cara aqui do sul ali, esqueci o nome do cara, com a namorada da faixa azul e ele falando que era faixa preta. Ele tava com a faixa preta amarrada na cintura e um moletom por cima, assim, o cara mó mala, né? O cara chegou cheio de marra, assim, a mesma coisa que eu chegar ali no seu tatame com uma calça de moletom, com a faixa amarrada e o moletom por cima. Aí o professor falou, você quer treinar? Fica à vontade, tá? Ele falou, não, não, acho que não vai ter treino pra mim, fez assim. Nossa. Já deu uma menosprezada. Aí botou só a namorada pra treinar. Aí o professor falou, não, mas vamos treinar, cara, né? Ele não sei, tá, vou no carro ali. Aí foi no carro, pegou um protetor de boca, voltou cheio de marra, botou o kimono, tinha uns dragões no kimono, esse cara cheio de pose, o cara tinha um moicano. Chegou lá, tomou um cacete. Mas é bem esses Pegaram o cara, caras mesmo, né? É bem esses pegaram o caras. cara umas 30 vezes, arrancaram a alma do cara. É bem esses caras. Ah, esse merece, né, velho? Que delícia, né, velho? Se merece. É Não tem bem, humildade, né, cara? é bem esses Pra quê, caras né, mesmo, velho? né? Chega de boa, chega na humilde, vai lá, faz seu treino, aprende com os caras, né? Seja bem recebido, seja educado. Começou. E outra, não é postura de um. Primeiro, o cara não é faixa preta. Segundo, não é postura de um faixa preta. O faixa preta, ele é muito mais humilde, né? Ele é muito. Ele serve, é um cara que vai servir a sociedade, né? Ele está servindo o aluno dele. Ele tem uma outra conduta, o verdadeiro faixa preta, né? As pessoas acham que é o contrário, que é aquele cara que vai bater em todo mundo, que ele tem que ser bravo. Pelo contrário. Ele é seguro, ele é educado, ele é duro no tatame. Mas fora do tatame, ele é um cara acessível, né? Então você vê muito faixa preta com marra, os caras têm que fazer cara de mal para mostrar que é bom. Cara, um dos primeiros caras a mostrar isso para mim, que eu vi, eu falei, meu, esse cara é faixa preta, é duríssimo, cara porradeiro nato, só que é um cara acessível. Era o Renzo Gracie, cara. Repara o Renzo, ele tá sempre Sim. rindo, cara. Se colocar agora no Google ou se você colocar no YouTube, ele só tá rindo. Ele conversa com todo mundo, tira foto com todo mundo, e o cara lutou MMA, lutou sem kimono, com kimono, brigou na rua, brigou na areia, brigou no metrô, o cara saiu na porrada com todo mundo. E o cara tá sempre rindo, velho, Não porque o cara tem que precisa, ser né, mais. meu? Exato, não precisa disso, né, cara? Quem que foi, Reizão é cara? demais. Eu queria ter o prazer de conhecer esse cara, velho. Eu acho ele. Eu sou fã do Renzo, cara. Acho que foi Fãzaço. Aquele Jorge Sampierre lá, lembra dele, lutador do UFC? Foi ele, Sim, cara. Acho que foi ele que numa entrevista que ele falou assim, cara, o meu adversário, o que você tá falando? Esses caras que fica marrento e encarando a cara, eu fico quietinho, eu faço cara de bom moço, porque assim eu não vou pôr medo no cara, só que a hora que eu caio pra dentro, eu surpreendo ele. Ele falava isso. Que aí eu vou pra cima mesmo e vou pra amassar, vou pra ganhar, pra arregaçar. Ele falou isso numa entrevista, cara, até achei engraçado. Ele falou, não, eu não faço, eu fico fazendo assim. Eu sempre fico na minha, pro cara não ter medo. Só que a hora que cai lá pra dentro, eu surpreendo ele. Porque ele não vai estar esperando a minha agressividade. Cara, ele era... Eu achava ele um bom... Acho, né? Bom lutador, né?
A gente pode comentar na próxima live umas histórias assim desses absurdos, né? O cara que entra na academia para desafiar o vôlei. Graças a Deus, hoje em dia tá melhor, só que, cara, até o começo dos anos 2000, isso era mais frequente do que a gente imaginava, né? Sim, sim. A gente pode até. Assim, tem o lado bom e tem o lado ruim. Pro leigo, é ruim, porque fica uma coisa mal vista. O cara que está envolvido com a luta pode ser bom, porque ele separa muita coisa, né? E às vezes aquela pessoa que foi lá desafiar, às vezes depois virou aluno, né? Então acaba. Ale, eu vou ter que encerrar aqui, cara, que eu tenho um Beleza. compromisso. Você tinha Prazer falado. falar com você. E Beleza. vamos marcar a próxima. Vamos marcar semana que Eu vem, a vou gente faz salvar outra. aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube, o Tipo Trainer, tá bom? Beleza, aqui você compartilha. Como colaborador, né? Beleza, Tá bom. então, Arthur, valeu, obrigado aí. Valeu, meu irmão. E a Bom final gente de se semana faz aí. outra aí. Falou pra você também. Valeu. Valeu, Um abraço. abraço.